Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, deixe seu like para ajudar a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Mais informações no box de informações. Gratidão profunda. A energia da intenção. Meu mundo e eu vamos comprar um brinquedo. No capítulo anterior, você foi apresentado aos princípios de controle da realidade. Agora vamos olhar para métodos específicos. A primeira condição essencial sem a qual o transurfing é totalmente impossível é que você tenha bons níveis de energia. Existem dois tipos de energia: energia fisiológica e energia livre. Você sente o primeiro como calor e força física e é liberado como resultado do metabolismo. Para sustentar seus níveis de energia fisiológica, é suficiente comer bem, descansar, fazer exercícios e respirar ar puro. A energia livre se origina no cosmos fluindo ao longo dos canais de energia e se manifesta como vigor ou vitalidade. Essa energia é a energia da intenção que permite que uma pessoa se sinta capaz de uma ação decisiva. Se você se esforça todos os dias quando só tem força suficiente para realizar atividades rotineiras, e o mais importante, se é apático com a vida, isso indica que você tem níveis de energia extremamente baixos. Você poderia dizer que a energia livre é o mesmo que a força vital. Na juventude, a energia da intenção está transbordando. Imagine uma velha senhora com um disfarce doentio. Ela treme e geme e você pode dizer que cada movimento é difícil para ela. Imagine então que ela inesperadamente começa a correr, dá um pulo e uma salta e salta no ar com um grito vitorioso de sim, varrendo o ar com um movimento brusco da mão. Parece inconcebível e, no entanto, é exatamente isso que a velha senhora gostaria de fazer se seus níveis de energia fossem aumentados o suficiente. Por que uma pessoa produz suas melhores criações no primeiro ou segundo terço de sua vida? Tudo se resume à energia da intenção. No entanto, se você mantiver sua energia no nível certo, poderá criar obras-primas em qualquer idade. A força vital e a energia criativa se atrofiam quando uma pessoa deixa de se esforçar. Há pessoas que olham o mundo com indiferença. Eles já sabem tudo. Eles experimentaram tudo e a sensação de saciedade que isso lhes dá parece ser do seu agrado. Eles veem o mundo como um caminho bem trilhado em um parque muito visitado, onde nada mais poderia surpreendê-los. Você pode ouvi-los em sua voz indiferente e preguiçosa ensinando aos outros e provando que eles sabem tudo. As pessoas gostam dessa idade cedo. Nunca se canse de olhar o mundo com os olhos bem abertos e você terá mais energia, tal é a sua qualidade. Quando uma pessoa não se permite mais admirar o mundo ou lutar por novas ideias, não é apenas que seu desenvolvimento é interrompido, mas um processo de degradação se instala e ela envelhece. A vida é um processo. Pode haver movimento para frente e para trás, mas não pode haver paradas ao longo do caminho. Na natureza, paradas e total falta de movimento simplesmente não existem. Até um penhasco transforma sua aparência. Para ativar a energia da intenção é preciso engatá-la com um objetivo. A energia é inflamada quando você cria uma ação dinâmica. É como um ciclo de retroalimentação: a ação dinâmica gera a intenção acende a força vital. Se você permanecer apático e se sentar com os braços cruzados sem fazer nada, tente começar a fazer alguma coisa, qualquer coisa, e então a energia virá até você. Às vezes, tudo o que é preciso é algum tipo de empurrão inicial para você seguir em frente. Você pode pensar que está com pouca energia e que precisa obter um pouco de algum lugar. No entanto, este não é o caso. Na realidade, você tem montanhas de energia porque vem do cosmos e você pode pegar o máximo que puder carregar. O fato é que você provavelmente já tomou o máximo que podia. A energia não desaparece, então provavelmente já está sendo usada. Todo o seu poder titânico é gasto na manutenção de dois tipos de fardo. Em primeiro lugar, o fardo são as limitações e obrigações que você assumiu. Você concorda com algum tipo de obrigação e é como se um prumo pesado estivesse pendurado em você.
Então você impõe certas condições a si mesmo e carrega outro prumo. Então você promete a si mesmo ou a outra pessoa algo e vem o próximo. Quantos prumos você tem em volta do pescoço? Embora sejam relativamente poucos em número, uma pessoa pode continuar. Mas um dia chegará um momento em que o fardo não poderá mais ser aliviado. Então há uma crise. Encurralada, a pessoa adoece, cai em depressão ou algo trágico acontece. Ficam tensos e olham o mundo com medo e desconfiança. Como resultado, a realidade como reflexo de seus pensamentos começa a assumir genuinamente tons cada vez mais sombrios. Começa uma fase difícil na vida de uma pessoa que pode durar muito tempo. O segundo tipo de carga consiste na carga de potencial excedente. Atribuindo significado excessivo a vários objetos, você se sobrecarrega com um fardo imenso. Torna-se uma montanha de bagagem incontrolável. São eles: o sentimento de inferioridade. Devo ser cool, proteger e consolidar minha importância, o sentimento de culpa e responsabilidade. Devo trabalhar meu serviço e cumprir meu dever, exagerar na complexidade dos problemas. Tenho muito trabalho a fazer, além de outras dúvidas e preocupações que o sobrecarregam constantemente. Muita gente vive assim, oprimida por todos os lados por todo tipo de obrigações, negócios inacabados, condições adversas, planos e inúmeras metas. O objetivo ativará a energia da intenção, mas apenas com a condição de que seja realizado e não fique apenas no estágio de projeto. Não há nada mais fácil do que planejar um trabalho, colocar condições e fazer promessas. Leve em conta, porém, que, ao prender a si mesmo a menor obrigação, você pendura um peso em volta do pescoço que atrai parte da energia da intenção e você terá que seguir em frente carregando esse peso. Além disso, uma das principais causas dos baixos níveis de energia é o acúmulo básico de toxinas no corpo. É muito simples. Os canais de energia se estreitam como um cano antigo com um acúmulo de incrustação, resultando na redução do fluxo de energia a um pequeno fio. Isso cria um déficit de energia livre que causa vários outros problemas, incluindo uma condição física precária, baixos níveis de criatividade, doenças, tudo associado a ele. O que acontece é que a maior parte da energia que passa pelos estreitos canais de energia vai para a manutenção de uma guirlanda inteira de pesos inúteis. A lamentável porção de energia que resta é a sua reserva total de vitalidade que lhe dá alerta, proatividade, alegria, otimismo, o desejo de ter tudo o que você quer agora e a sensação de que você pode mover montanhas. A julgar pela sua condição, todos podem, grosso modo, perceber que reserva de vitalidade lhes resta. Você não encontrará muitos indivíduos ricos a esse respeito. Assim, toda a sua energia livre é empregada em toda uma gama de intenções, planos, potenciais e não realizadas, que apenas o sobrecarregam. Para liberar recursos, você precisa se livrar de uma parte das intenções potenciais ou trazê-las à existência. Pergunte a si mesmo: o que está oprimindo você? Se você pensar um pouco, poderá perder muitos pesos sem se arrepender. Você pode sentir que realmente precisa de muitas dessas bugigangas pesadas e não poderia se livrar delas. No entanto, qual é o sentido se você os carrega continuamente com você, mas nunca consegue realizá-los? Por exemplo, eu tenho que ser melhor que todo mundo, devo estar sempre no meu melhor, vou provar aos outros e a mim mesmo que valho. Não tenho outra escolha a não ser continuar trilhando o caminho que escolhi. Só ganhar é uma opção, senão não poderei mais me respeitar, não posso errar, e assim por diante. Como parar de fumar, aprender uma língua estrangeira e geralmente começar uma nova vida a partir desta segunda-feira. É verdade que tudo que é interminavelmente adiado para mais tarde é uma carga inútil de carregar. Essas coisas devem ser eliminadas da sua lista de criadas, porque elas consomem energia que é simplesmente estúpido desperdiçar. Por exemplo, quando uma pessoa está no processo de abandonar um mau hábito de algum tipo, uma porção dobrada de energia é gasta. Por um lado você ainda tem que pagar os juros de pêndulo do empréstimo e por outro ainda tem que carregar o pesado fardo da obrigação de largar o hábito. Esse tipo de ladainha pode acabar se arrastando por anos.
Forçar-se a fazer algo deve ser substituído por convicção. Se você vai desistir de algo, faça-o com convicção e não porque sente que, por algum motivo, deve fazê-lo. Se você se forçar a um canto por vontade própria, você aumenta ainda mais a tensão e isso inevitavelmente leva a crise. Portanto, é mais sensato escolher um meio do outro. Ou realize decididamente sua intenção, ou alivie-se do peso da obrigação e canalize o hábito para um fluxo mais gerenciável. Por exemplo, em vez de catar cigarros ou recolher pontas de cigarro, seria melhor arranjar um cachimbo decente e comprar tabaco de boa qualidade. Em vez de fazer um pub crawl ou beber em segredo escondido em uma esquina, seria melhor levar uma garrafa de quadril apresentável. Basicamente, isso significa construir uma relação de parceria com seu credor. Como resultado, o vício prejudicial se tornará mais medido e gerenciável. É mais provável que o banco dê condições preferenciais a um cliente respeitável, para não falar do fato de que o hábito, uma vez liberado, é muito menos prejudicial do que um hábito que você odeia, mas contra o qual não pode fazer nada. Declarar sua intenção neste momento só piorará as coisas, e claro, essa não é a solução ideal. Antes de transformar um hábito prejudicial em uma maneira civilizada, você precisa dar uma boa olhada em si mesmo e ser honesto consigo mesmo sobre o que está fazendo. Outro tipo de peso pesado seria estudar, ou melhor, estudar. Quando sua intenção é encher a cabeça de informações, você acaba criando uma tensão enorme. Neste caso, a intenção não é realizada, é simplesmente bombeada com tensão. E assim, mesmo que eu esteja repetindo um truísmo, vale a pena repetir. Não adianta memorizar informações. Acaba se tornando mais uma bagagem sem vida que consome uma quantidade desproporcional de energia para carregar. O conhecimento, ao contrário dos dados, só é devidamente assimilado na ação, por meio de exemplos concretos de quando uma intenção é realizada. Por exemplo, se você está acostumado a ajudar as crianças com suas aulas, tente a abordagem oposta. Deixe-os explicar a lição para você e você sentirá a diferença imediatamente. Tudo se resume ao foco da intenção. A intenção deve ser redirecionada, de modo que a intenção passiva seja transformada em intenção ativa. Quando isso acontece, pesos inúteis que exigem memorização caem instantaneamente. Você pode ter um peso enorme que secretamente pensa em perder há muito tempo, mas ainda não conseguiu finalmente fazê-lo. Imagine como você se sentirá leve e aliviado se o deixar cair. Solte-se. Dê a si mesmo mais liberdade. Compile uma lista de coisas que o oprimem e tire o peso de seus ombros. Você liberará imediatamente as reservas da energia da intenção que lhe permitirá seguir em frente. Como dissemos antes, um objetivo ativa a energia da intenção no processo de sua realização. É melhor, é claro, encontrar seu próprio objetivo mais íntimo. Se você achar que o problema de ter um déficit de energia, sem dúvida, não será mais um problema, pois o coração e a mente se animarão e correrão com entusiasmo em direção ao sonho acalentado. No entanto, se no momento atual você não se sente capaz de agir e conquistar novos patamares, não adianta tentar determinar seu objetivo. Nesse caso, é muito provável que os pêndulos explorem sua fraqueza e imponham seus próprios objetivos sobre você. Para encontrar seu próprio objetivo, você precisa ter um certo nível de liberdade, acima de tudo, das obrigações com os outros e com você mesmo. E para ter sucesso você tem que ser capaz de se libertar de um peso final. Você tem que se permitir não ter um objetivo pessoal por enquanto. A busca requer uma certa quantidade de energia livre, portanto, alcançá-la deve ser sua primeira prioridade. Existem 3 métodos que você pode usar para aumentar seus níveis de energia: recursos, exercite seus canais de energia e amplie seus meridianos. Quando você libera recursos, obtém um influxo tangível de força. Enquanto anteriormente você dava energia a pêndulos relacionados, por exemplo, ao álcool ou ao tabaco, essa energia agora estará à sua disposição. Anteriormente, você gastava energia com estresse e ansiedade. Agora essa energia pode ser transformada na resolução de agir. Anteriormente,
Você gastava energia com dúvidas e hesitações, torturado pela questão de saber se o que estava fazendo era certo ou não. Agora você decide o que certo significa para você. Anteriormente, a energia passava por preocupações e obrigações relacionadas a um sentimento de culpa. Agora esta energia é gratuita. Anteriormente, você era atormentado pela necessidade de confirmar seu significado. Agora você se permite viver de acordo com suas próprias crenças e se sente mais à vontade. Suas despesas anteriores foram transformadas em renda, na energia da intenção que o ajudará a criar sua própria realidade. Anteriormente, em Transurfing, falamos sobre o fato de que a energia da intenção pode ser melhorada com o exercício. Assim como o exercício físico desenvolve os músculos, alcançar novos objetivos aumenta seus níveis de energia. No entanto, quando os picos principais são tomados e a vida toma um fluxo calmo, a energia da intenção se atrofia. Esta queda no nível de energia pode ser compensada fazendo exercícios de energia. Como você deve se lembrar, o princípio está em focar a atenção nas correntes ascendentes e descendentes enquanto faz qualquer exercício físico. Se a este exercício você adicionar a visualização do processo no qual você joga um slide no olho da sua mente no qual você vê que reserva a energia de intenção aumentando a cada dia, os exercícios serão ainda mais eficazes. Uma vez induzida, a energia da intenção aumentará por conta própria. Se você exercitou seus níveis de energia intensamente em um dia, pode esperar que haja consequências no próximo. Você acha que já terá mais energia? Se fosse assim, pelo contrário, você será quebrado. Se você reiniciar o exercício físico após uma longa pausa do treino, todos os seus músculos doerão no dia seguinte. É o mesmo quando você exercita a energia da intenção, exceto que no dia seguinte não é dor que você sente, mas cansaço e uma sensação de estar abatido. Isto não é nada para se preocupar. Logo vai passar e as coisas voltarão ao normal novamente. O importante é ter uma abordagem metódica. Diga a si mesmo todos os dias: a energia da minha intenção aumenta a cada dia que passa. Depois de algumas sessões, você sentirá um impulso tão grande que literalmente desejará pular para cima e para baixo e voar. Finalmente, o caminho mais direto para aumentar seus níveis de energia é limpar o corpo e mudar para uma dieta de alimentos naturais que não foram tratados com calor. Por quê? Este é um tema separado e longe de ser superficial e trataremos dele mais tarde. Por enquanto, por uma questão de brevidade, apresentarei a seguinte analogia. A energia flui através do corpo como a água flui através de um cano. Quando o corpo está limpo é como quando um cano está limpo e a pressão da água é forte. É bastante natural e simples limpar o corpo e mantê-lo nessa condição. Você também pode adotar outra abordagem. Você pode limpar o tubo com a ajuda de uma fonte de água de alta pressão. Esta abordagem requer a prática da meditação. Esta abordagem é longa e complexa e por isso sugiro a abordagem mais simples e direta que envolve a limpeza fisiológica. Altos níveis de energia levam uma pessoa a um estado que é chamado de inspiração. Quando você está inspirado, você é capaz de gerar ideias, apresentar soluções inovadoras e criar obras-primas. Uma musa como uma mariposa é sempre atraída para a luz. O ceticismo e a apatia são evidências de baixos níveis de energia. Quando você experimenta um déficit de energia, você sempre olha com pessimismo para o mundo e isso será instantaneamente transmitido para a realidade física. Quando você tem altos níveis de vitalidade, você transmite para o espelho o mundo a imagem de uma pessoa de sucesso e então o sucesso vem até você sem você ter que persegui-lo. Há mais uma coisa a acrescentar sobre a inspiração. Você deve ter notado que a inspiração às vezes se comporta de forma estranha. Às vezes, há momentos de pico em que o impossível parece possível, mas por algum motivo o entusiasmo desaparece rapidamente e é substituído pelo pragmatismo. O fogo do otimismo se extingue rapidamente e reina a antiga penumbra do mundo cinzento em que as ideias prestes a decolar começam mais uma vez a parecer sem esperança. Qual é o sentido da inspiração se tudo o que ela faz é construir castelos no céu?
A resposta é que o que acabamos de descrever não é tanto inspiração, mas euforia. Esta condição é experimentada quando há uma mudança acentuada de baixos níveis de energia para altos níveis de energia. Essa mudança acontece quando são usados estimulantes fortes ou simplesmente quando alguma informação incomum excita a imaginação. Uma explosão anomala de energia abre a mente consciente para setores do espaço alternativo que estão a uma grande distância daqueles que atualmente são realizados materialmente. Teoricamente, essas alternativas também podem ser realizadas, exceto que elas estão situadas mais longe do fluxo das alternativas e, portanto, sua materialização física exige maior gasto de energia. É por essa mesma razão que as ideias que parecem brilhantes em um sonho desaparecem ao acordar. Ao sonhar, a alma voa principalmente para áreas do campo que têm muito pouco em comum com a realidade física. As ideias genuinamente reais só nascem da energia estável da intenção. Da mesma forma, eles ficam relativamente próximos do fluxo de alternativas. Para que a mente consciente vá além dos limites do mundo material e toque nessas ideias, é preciso ser dotado de um dom especial ou ter níveis de energia consistentemente altos. Assim, pode-se facilmente compensar a falta de talento nesta área. O benefício da energia da intenção não se limita a fornecer à pessoa altos níveis de vitalidade que a capacitam a agir efetivamente no mundo material. O que é muito mais interessante do que isso é que quanto maior o seu nível de energia, mais rápido seus desejos se manifestam na realidade física. Quando a energia do cosmos passa pelo corpo humano é programada por seus pensamentos e adquire forma ordenada. É exatamente assim que um transmissor de rádio transforma a eletricidade em um sinal que transporta informações específicas. Uma vez que tenha recebido uma estrutura informacional, a energia de uma pessoa pode iluminar o setor correspondente no espaço alternativo. Como resultado, a realidade potencial metafísica se manifesta no lado físico do espelho dual e o pensamento é realizado materialmente. Obviamente, quanto maior o poder da emissão, mais eficaz é o processo de materialização. Como você sabe dos capítulos anteriores, a realização de um pensamento não ocorre instantaneamente, caso contrário nossa vida seria como um jogo de computador em um mundo de caos total. Para formar uma reflexão é essencial que haja uma imagem nítida nascida da unidade do coração e da mente ou um período relativamente longo de concentração deliberada da atenção. Talvez um dia alguém invente um materializador para o espaço alternativo, se é claro que Deus o permitir. Afinal, a inteligência artificial ainda é inatingível para nós e assim deveria ser para quem sabe como tudo terminaria se não fosse. O mais importante aqui é que somos capazes de transformar nossos sonhos em realidade. Ter altos níveis de energia não significa necessariamente usar força. Para criar efetivamente a camada do seu mundo, você precisa sentir uma sensação de unidade com ela e até mesmo se identificar com ela. Você tem que dar uma nova olhada em sua realidade circundante. Eu sou mestre de minha realidade assim como sou mestre de meu corpo. Você tem que entrar nos mesmos padrões de tempo que a realidade e não esperar mudanças instantâneas. Você precisa ser calmo, paciente e focado em seus objetivos. É fácil para você controlar seu corpo, pois isso é algo que você vê como algo natural. No entanto, algumas pessoas perdem essa capacidade como resultado de certas doenças. Facilite sua vida. O corpo pode fazer movimentos controlados ou entrar em um estado de paralisia tornando-se surdo à intenção. Quando estamos envergonhados, também é difícil para nós ter controle total sobre nossos corpos. Por exemplo, as mãos de uma pessoa inibida e tímida costumam fazer movimentos descontrolados. Neste estado não há unidade de coração e mente. A relação entre uma pessoa e a camada de seu mundo é muito mais difícil. As pessoas se sentem isoladas de sua realidade circundante. Eles sentem como se a camada estivesse em algum lugar fora deles, como se também fizesse movimentos descontrolados e a pessoa não pudesse fazer nada a respeito. Uma vez que uma pessoa começa a sentir uma sensação de unidade com seu mundo, ela adquire a capacidade de controlá-lo, assim como controla seu corpo. Essa habilidade foi totalmente atrofiada, mas pode ser restaurada. Para isso, você deve estar constantemente atento às circunstâncias que o cercam,
sentir-se você mesmo para fazer parte deste mundo, estar em contexto com ele e procurar o que o conecta a ele. Em outras palavras, ser uma partícula separada do mundo ao mesmo tempo que se dissolve nele. Eu não vou tentar escondê-lo. Esta não é uma tarefa fácil. Não é algo que pode ser ensinado. Uma pessoa só pode adquirir um senso de unidade com o mundo por meio de sua experiência cotidiana de vida. E esse caminho pode ser tão longo quanto a própria vida. Portanto, para aqueles que não acham atraente a ideia da prática meticulosa da perfeição espiritual, há instruções simples e acessíveis. A questão é que você nem sempre consegue o que quer imediatamente. Mas, aconteça o que acontecer, você obtém aquilo em que concentrou sua intenção. Por exemplo, se você precisa aumentar sua massa muscular, sua atenção deve ser focada em um slide que mostra seus músculos crescendo. Se você precisa perder algum peso, todos os seus pensamentos devem ser sobre como seu corpo está se tornando mais magro. Se seu objetivo é aumentar seus níveis de energia da intenção, então você deve se concentrar em seus canais de energia e corpo de energia. E, finalmente, se sua intenção não for direcionada a nada, você não obterá nada. Fazer exercício sem um propósito específico é uma perda de tempo e esforço. Quando sua atenção está focada não no objetivo, mas no esforço, a energia fisiológica é gasta, mas isso é tudo, pois o esforço é um caminho para o objetivo, um meio para um fim. Você se encontrará constantemente no caminho porque o espelho simplesmente reflete o conteúdo da imagem. As crianças estão transbordando de energia, mas essa energia é incontrolável e geralmente espalhada inutilmente na atmosfera. Da mesma forma, se uma pessoa desenvolve sua vitalidade a um nível elevado, mas não lhe dá uma direção específica, a energia será igualmente inútil. Uma simples lâmpada só pode iluminar a área imediatamente ao seu redor, enquanto um feixe de laser estreitamente focado brilhará em um ponto a muitos quilômetros de distância. Portanto, se você deseja que sua energia trabalhe para você, é essencial que você a concentre na direção específica de um objetivo. A intencionalidade dirige a energia da intenção em uma direção estritamente determinada. Concentração é essencial e concentração significa foco, não tensão. O misturador de pensamentos funciona automaticamente. As ideias nascem e desaparecem incontrolavelmente. Os pensamentos saltam de um tema para outro. A mente balançará as pernas incansavelmente como uma criancinha. Para controlar a realidade você tem que se esforçar para manter seus pensamentos sob controle. Pode parecer um pouco estranho no começo, mas com o tempo se torna um hábito. Para desenvolver isso como um hábito, basta seguir uma regra simples: ensine-se a pensar na coisa que está fazendo no momento. Não faça nada só por prazer, nadando em um suco amorfo de pensamentos incontroláveis. Proclame uma declaração de intenção. Isso não significa que você sempre tem que estar na ponta dos pés. Você pode deixar sua mente vagar o quanto quiser, mas faça com que seja intencional. Por princípio, se minha mente divaga é apenas porque eu permito. Desta forma, você pode retornar deliberadamente a um estado de concentração quando for necessário. Essencialmente, o objetivo é fazer com que a imagem em seus pensamentos contenha principalmente a imagem que você gostaria de ver refletida no espelho duplo. Não é necessário permanecer em um estado ideal de unidade orgânica de coração e mente o tempo todo para alcançar seu objetivo. É suficiente focar sistematicamente sua atenção no slide-alvo. Ao controlar sua linha de pensamento, você sujeita a realidade à sua vontade. Não importa que seus pensamentos continuem fora de controle. O importante é adquirir o hábito de devolvê-los ao fluxo do slide-alvo. Quando você tem o hábito de retornar seus pensamentos repetidamente ao objetivo, o slide torna-se um companheiro constante e sua imagem estará sempre em segundo plano no contexto de tudo o que acontece com você. Não tenha dúvidas, a imagem se formará e o espelho do mundo inevitavelmente a refletirá na realidade. Cada indivíduo tem sua própria camada do mundo. Você poderia dizer que a superfície reflexiva do espelho duplo é de muitas camadas.
Todo ser vivo tem uma placa espelhada à sua disposição desde o momento em que nasce. Os pensamentos e intenções do indivíduo constroem uma imagem que se reflete como uma realidade separada. A totalidade de todas as realidades são organizadas em camadas, criando o que observamos como realidade física. No caso do homem, a camada é o seu habitat, ou seja, tudo o que o rodeia. A realidade individual é criada de duas maneiras, física e metafísica. Em outras palavras, o indivíduo cria a camada de seu mundo pelo pensamento e pela ação. É difícil julgar qual desses dois aspectos influencia mais a realidade. É provável que as formas pensamento desempenhem o papel principal porque criam uma parcela significativa dos problemas materiais que uma pessoa passa. Lidar com o seu tempo lutando. Como você entenderá agora, o Transurfing lida exclusivamente com o aspecto metafísico da realidade. Cada indivíduo vive em um ambiente específico em que está cercado por uma multidão de pessoas e objetos materiais. Então, como se delineia uma esfera separada de existência dentro desse ambiente heterogêneo? É muito simples. Se você deixa de lado por um momento o aspecto material do meio ambiente, fica com uma qualidade essencial que nos interessa acima de tudo: como vão as coisas, bem ou mal? O ambiente de uma pessoa pode ser abundante ou pobre, amigável ou agressivo, confortável ou menos, mas isso não é importante. O que tem significado é até que ponto essa pessoa é feliz nessas condições, se ela recebe o que deseja e se as circunstâncias parecem se desdobrar fortuitamente. Essa qualidade da camada, sua tonalidade, tem influência decisiva em tudo o que acontece na realidade material. Uma camada pode ter tons claros e escuros. Tudo depende de como uma pessoa organiza suas formas de pensamento. Quanto mais negativo for o seu pensamento, mais sombria será a sua realidade particular. Quanto pior as coisas, mais ressentimento se acumula, o que, devido à cadeia de feedback, faz com que a camada escureça ainda mais. A partir disso, concluímos que sua realidade individual deve ser mantida limpa, assim como o corpo. Todos os pensamentos negativos devem ser eliminados de forma decisiva e acentuada, para que não tenham tempo de arruinar seu mundo. Fora com eles! É o mesmo que ter que tirar o lixo ou fazer a limpeza. Você tem que se livrar do lixo velho, caso contrário, por mais que você tente, as coisas sempre vão mal. No entanto, há um certo tipo de lixo que não é tão fácil de eliminar do seu mundo. Esse lixo são sentimentos de culpa, complexo de inferioridade, dúvida, estresse, medo, insatisfação, hostilidade e expectativas negativas. São como nossas dores e dores das quais ficaríamos muito felizes em nos livrar, mas não sabemos como. Então você tem que tratá-los. Um remédio está disponível. Imagine esta cena: uma pessoa e seu mundo partem em um ônibus mágico para um lugar onde sonhos são transformados em realidade. Então, minha querida, aqui estamos nós, indo buscar um brinquedo para você. Esse é o grande mundo. A jornada feliz parece mais promissora. Tudo está indo brilhantemente. O que mais você poderia pedir? No entanto, a mente ansiosa não está acostumada a isso. A mente está sempre olhando para um lado na esperança de detectar um problema. Não é possível que tudo esteja bem. Ei! Pare o ônibus. Lá, os justos que me julgam, devemos dar-lhes uma carona para que eu possa fazer as pazes. Não, meu doce. Isso é um absurdo. Por favor, devemos, senão não terei paz. O ônibus para um grupo de tipos de aparência duvidosa sobe a bordo e começa a reclamar e fazer exigências. Nós somos seus juízes. Eles dizem. Nada pode ser feito sobre eles e assim o ônibus segue em frente. No geral, a situação não é tão ruim, mas a pessoa continua inquieta. Olhe, ele diz ao mundo, olhe para essas pessoas adoráveis. Vamos levá-los conosco. Eles vão dar um bom exemplo para nós. Eu lhe pergunto, o que queremos de passageiros extras? O mundo faz tentativas fracas de protestar,
mas é forçado a concordar, e o ônibus está cheio de indivíduos altivos que deixam bem claro em sua maneira que todos os outros estão abaixo deles. Somos o seu ideal. Ao longo do caminho, medo, estresse, dúvida e expectativas negativas estão pegando carona e, claro, a pessoa tenta racionalizar a situação com sabedoria. Talvez sejam viajantes sábios que nos darão direção e nos salvarão de nos perdermos. Como você quiser, minha querida. O mundo concorda e dá as boas-vindas ao clamor público a bordo. Nós somos o seu bom senso, afirmam. E continuam com seu bom senso gemendo para transformar a jornada em um inferno. Além de tudo mais, a estrada é bloqueada por desprazer, culpa e aversão. A pessoa realmente não quer se encontrar com ela, mas o mundo está tão acostumado a levar consigo tudo que a mente lhe dá atenção. Nós somos o seu pesadelo, gritar os tipos desagradáveis como eles irromperam pelas portas. A essa altura, a pessoa ficaria muito satisfeita em se livrar de seus companheiros irritantes, mas é tarde demais. O ônibus está sobrecarregado e não pode continuar. Os manipuladores, ídolos de papelão, histéricos, conselheiros e outros vermes arruinaram tudo. Mas quem é o culpado? Por que eles tinham que vir em primeiro lugar? O tipo mais destrutivo de todo esse lixo é o sentimento de culpa, quer o indivíduo esteja consciente do sentimento ou não. Se você notou que o mundo pune e se comporta como se estivesse zombando de você ou tentando prejudicá-lo, então você tem todos os sintomas da doença. Expulse esta infecção. Dê-lhe um bom pontapé. O sentimento de culpa é um convidado indesejado e arrogante que se afunda em sua poltrona, coloca os pés em cima da mesa e começa a ditar suas condições. Você é perfeitamente capaz de expulsá-lo e se estiver consciente do fato de que isso está ao seu alcance. Mesmo que você seja genuinamente culpado de algo, você tem o direito de pedir perdão apenas uma vez. O sentimento de culpa gera punições das mais variadas formas, desde pequenos inconvenientes até grandes problemas. Você pode simplesmente cortar o dedo ou pode acabar em algum tipo de acidente. A intenção externa, sem dúvida, incluirá algum tipo de punição no roteiro. É assim que funciona a visão de mundo modelo. Uma má ação é seguida de retribuição e o coração e a mente são bastante unânimes. Além disso, o sentimento de culpa sobrecarrega seriamente a polarização. Como resultado, forças equilibradas trazem todo tipo de infortúnio à cabeça daquele que se retratou. O pior desses infortúnios é o manipulador, que vai grudar em você como uma mosca persistente. Os manipuladores fizeram uma bela arte de induzir um sentimento de culpa em seus clientes. Se uma pessoa tem a tendência de absorver a culpa e tomá-la prontamente para si mesma, o manipulador fará tudo o que puder para despejar ainda mais culpa sobre ela. Complexos de culpa são semeados dentro de nós desde a infância. Os adultos costumam usar métodos proibidos para forçar seus filhos a obedecê-los. Se uma criança passa muito tempo sob os cuidados de um manipulador típico, uma espécie de microchip é firmemente inserido em sua psique vulnerável na forma de um sentimento inconsciente de dever e obrigação de reparar algum delito. Tendo sido programada com sucesso, a criança é forçada a carregar uma pesada cruz e é uma marionete nas mãos dos manipuladores o tempo todo que o microchip permanece em seu subconsciente. Então, como ele pode ser removido? Você não pode suprimir a culpa, nem pode livrar-se dela simplesmente porque está muito profundamente instilada. O coração e a mente vivem assim há muito tempo, eternamente agradecidos a alguém. Somente um curso de ação concreto pode tirar uma pessoa dessa condição. Especificamente, eles têm que parar de se justificar. Este é um caso em que o tratamento da doença elimina a causa. Você não precisa tentar se convencer de que não deve nada a ninguém. Simplesmente esteja atento às suas ações. Isso requer consciência. Se antes você tinha o hábito de pedindo desculpas pelo menor motivo, agora tente adotar um hábito diferente. Só explique suas ações quando for absolutamente necessário. Realmente não há necessidade de dizer a si mesmo que você não está em dívida. Tudo bem que o sentimento de culpa esteja dentro de você, mas não o revele externamente.
Uma vez que os manipuladores percebam que não obterão mais a mesma saída de você, eles o deixarão em paz. Enquanto isso, o coração e a mente vão aos poucos se acostumando com um novo sentimento. Você não se justifica, o que significa que deve estar certo e, consequentemente, sua culpa simplesmente não existe mais. Como resultado, haverá cada vez menos motivos para sua expiação. Assim, graças à cadeia de feedback, a forma externa arruma o conteúdo interno. O sentimento de culpa desaparece e com ele vários problemas associados. O complexo de inferioridade é outra doença da qual praticamente todos sofrem em algum grau. Essa bagagem faz com que a pessoa se sinta indigna e incapaz e isso se reflete na realidade física. Anteriormente, nos materiais do Transurf, falamos em detalhes sobre a importância interna e os vários tipos de problemas que surgem quando uma pessoa se esforça ativamente para elevar sua importância como resultado de se sentir falha de alguma forma. O paradoxo está no fato de que aqui se aplica uma lei muito semelhante ao princípio da incerteza da física quântica: a importância diminui na medida em que é enfatizada. O oposto também é verdade. Uma pessoa que não se preocupa com seu significado tem automaticamente a tentativa de fortalecer sua posição e enfatizar suas qualidades positivas é uma ilusão e uma perseguição ao reflexo ao redor do círculo do espelho. Mas como você prova a si mesmo que é especial e não precisa provar isso? Há mais uma cadeia de retroalimentação pela qual a causa elimina o efeito. Você precisa redirecionar conscientemente sua intenção, em vez de tentar provar a si mesmo ou se exibir, você deve desistir de todas as tentativas de aumentar seu próprio significado. Quando uma pessoa consegue parar, e todos nós sabemos que praticamente todos fazem isso à sua maneira, as pessoas ao seu redor sentem intuitivamente que seu significado não precisa ser confirmado. E como é assim, as pessoas são mais atraídas por eles e começam a tratá-los com mais respeito. Como resultado, o coração e a mente são gradualmente penetrados com a convicção de que eu realmente valho alguma coisa. Chega um momento em que o círculo de espelhos vira na direção oposta e começa a se mover em sua direção. A autoestima melhora e é como se nunca houvesse um complexo de inferioridade. Dúvidas, estresse e medo também arruinam substancialmente a imagem do mundo individual de uma pessoa. Não se esqueça de que, uma vez que esses pensamentos tenham sido refletidos no espelho, algo entrará na camada de seu mundo que realmente vale a pena temer. Mas o maior dano causado pela ansiedade é sofrido pelas metas estabelecidas porque, como você deve se lembrar do capítulo anterior, a ansiedade transforma o desejo em anseio. Quanto mais forte o desejo ascender como o medo antes da derrota, mais intensa será a importância externa e menores serão as chances de sucesso. Abandone qualquer forma de espera que pareça saudade, caso contrário você não chegará a lugar nenhum. A intenção é essencial para alcançar seus objetivos e a intenção é livre de dúvidas e surge quando o simples querer se transforma em fazer. Para aliviar a coceira da impaciência, você precisa ter uma rede de segurança, um plano de backup em caso de falha, bem como aceitar a ideia de derrota no início. Pode surgir a questão de como você pode aceitar a derrota de antemão se está atormentado por uma sede desesperada de ter o que é seu? Mas você verá que quando as coisas não derem certo, o desespero ou talvez a raiva o farão acenar com a mão para o resultado que você esperava. O desespero também pode ajudá-lo a eliminar a importância interior, ou seja, sentimentos dolorosos de autoimportância. Se algo não está funcionando para você e atinge suas ambições com força, o sentimento de desesperança faz com que você desista de tudo e abandone sua autoimportância como um peso morto. Você se sentirá imediatamente melhor, livre e leve. As coisas vão pegar de uma vez. Dúvidas na conclusão bem-sucedida de um projeto geralmente surgem quando a mente tenta descobrir o caminho e os meios para alcançar o objetivo. Em Transurfing Reality falamos muito sobre por que não adianta pensar nessas coisas. Você não pode saber exatamente como as coisas vão funcionar para o melhor. Sua tarefa é concentrar sua atenção no objetivo como se ele já tivesse sido alcançado e então a intenção externa abrirá as portas certas no momento certo.
Agora que você conhece as regras relacionadas ao uso do espelho duplo, não precisa se preocupar com nada. Os princípios do espelho constituem o mais remédio eficaz para a dúvida e o medo. Em primeiro lugar, direcione sua intenção para a manutenção do amálgama "Meu mundo cuida de mim". Em segundo lugar, você deve seguir os 3 últimos princípios do espelho com muita precisão. Por exemplo, você está planejando ir para a universidade e deseja passar no processo de seleção com sucesso. Antes do exame, você diz a si mesmo: se eu não passar no exame, talvez seja a melhor coisa para mim? Então você poderá ir para o exame sentindo-se alegre e relaxado. Isso se chama aceitar a possibilidade de falha e seguir o fluxo de alternativas. Você está fazendo o que é exigido de você ao mesmo tempo em que é indiferente ao resultado final, ou melhor, está preparado para pensar em qualquer resultado como bem-sucedido. Não adianta fingir que você não quer atingir o objetivo. O auto-engano não funcionará. Você tem que não pensar em como o objetivo será alcançado e não se prender ao roteiro. Sua tarefa é fazer o trabalho de visualizar o slide e colocar um pé na frente do outro na direção do seu objetivo. O controle da mente deve se concentrar em seguir os princípios do espelho e não no roteiro. Qual é o sentido de se preocupar se o sucesso espera por você em qualquer caso? Cabe a você decidir como você determina a sua relação com o resultado, positiva ou negativamente. Estamos todos acostumados a nos relacionar negativamente com nossos contratempos e é por isso que todos somos obrigados a nos submeter às regras do jogo em que o sucesso é difícil de alcançar por padrão. Em vez disso, quando você der um passo inadequado, chame seu fracasso de sucesso. Então você se destacará da multidão e sua vitória será garantida. A cadeia de feedback funciona aqui exatamente como no caso de sentimentos de culpa e autoimportância. Mudando sua atenção do espelho para a imagem e cessando a perseguição após o reflexo, você interrompe o círculo do espelho. Então você não precisa acreditar no sucesso ou se convencer de nada. Tudo o que é necessário é reorientar sua intenção na observação dos princípios do espelho. Uma vez que seu efeito comece a aparecer, você notará que a realidade está mudando substancialmente. Sua mente está convencida de que o espelho realmente funciona. Então você finalmente entende que o caminho para o sucesso é totalmente diferente de como você havia imaginado anteriormente. Como resultado, o coração e a mente se acalmam, o medo e a dúvida desaparecem e o círculo de espelhos vem em sua direção. O resto do lixo que precisa ser limpo do seu mundo inclui condenação, insatisfação, aversão e expectativas negativas. No que diz respeito ao primeiro, é preciso ter clareza de que qualquer forma de crítica, mesmo que justificada, é extremamente desvantajosa. A crítica é uma tarefa extremamente ingrata. Em sua tentativa de restaurar o equilíbrio entre o bem e o mal, as forças equilibradas farão tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que o acusador seja o único a sentar-se no banco dos réus. Eles nunca serão uma falta de causa ou razão. É aconselhável tornar tabu qualquer forma de crítica de sua parte. No que diz respeito a todas as outras respostas negativas, há apenas uma coisa a dizer. Ao tocar na performance "Meu mundo não combina comigo e eu não gosto da minha vida", você molda e mantém especificamente esse tipo de realidade. Lembre-se repetidas vezes de que você está diante de um espelho e que o amálgama e os 3 princípios finais do espelho podem transformar a camada do seu mundo em um cantinho aconchegante. Fora isso, não há mais nada a ser dito. Finalmente, se você se sente mal no momento, tão mal que não tem forças para seguir algum conjunto de princípios, com o que deve começar? Como você pode endireitar as coisas e colocar sua realidade de volta nos trilhos? Às vezes a vida se torna insuportável. É como quando um alcoólatra fica sóbrio e descobre que sua vida é sombria e dura. Tomaremos como exemplo típico como a manhã sombria chega depois de uma grande festa na noite anterior e você tem que se arrastar para o trabalho. Há todos os tipos de problemas após as festas de trabalho. O fato de as pessoas acharem difícil voltar ao ritmo de trabalho é óbvio, mas, estranhamente, algo semelhante acontece com os equipamentos técnicos.
As estatísticas mostram que mais carros, computadores e outros aparelhos quebram na segunda-feira do que em qualquer outro dia da semana. Então, o que está acontecendo com a realidade? Esse aspecto da realidade é criado pelas pessoas quando suas camadas se sobrepõem. Durante o período de ressaca, as pessoas têm que devolver ao pêndulo os juros do empréstimo. Quando há um déficit de energia livre, a forma pensamento contém uma grande porção de negatividade. Isso cria uma tensão coletiva no local de trabalho e nada vem junto. O espelho responde de acordo e a realidade é distorcida. Se em casa os eletrodomésticos saem da pia, não é tão tangível, mas nas empresas o efeito de dobra combinado leva a consequências mais perceptíveis. Acontecem acidentes, máquinas quebra e a tecnologia complexa e particularmente precisa funciona de forma irregular. A questão é que, se uma pessoa sofre de depressão ou está em um estado alterado de consciência, a camada de seu mundo é atraída para áreas lamacentas do espaço alternativo. A realidade parece ser velada em uma névoa. Tudo sobre o ambiente ao redor permanece no lugar, as condições são as mesmas que eram anteriormente, o tempo pode até estar bom e ainda assim algo opressivo paira no ar. Se você não prestou atenção aos matizes da realidade em dias como este antes, observe-os no futuro. Você sentirá como se o mundo material estivesse olhando para você com fria hostilidade. A qualidade de sua camada mudou, tudo vai mal hoje. Essa qualidade é a neblina nublada e tem um impacto muito tangível em tudo, incluindo equipamentos técnicos. O início de uma fase ruim na vida vem com doenças físicas causadas por um déficit de energia livre ou de emoções negativas que são experimentadas quando nossas expectativas não são cumpridas. Para evitar deixar áreas nubladas em sua realidade, é essencial que você aumente seus níveis de energia. Quando sua vitalidade atinge o nível necessário, você não se sente mais irritado. Você também deve fazer tudo o que foi mencionado acima para manter a camada do seu mundo limpa. Mas, por enquanto, se você está deprimido, primeiro precisa endireitar sua realidade e conduzir a camada de seu mundo para fora da neblina nublada para uma área clara do espaço alternativo. Como isso é feito? Existe uma receita para isso e, como todas as coisas de gênio, é muito simples. O que você faz quando uma criança está chorando? Como você o conforta? As palavras não têm nenhum efeito. Você tem que andar com ele, mostrar algum cuidado e atenção. Quando você se sente para baixo, é a criança em você chorando. Tome conta disso. Apesar do fato de que muitos de vocês parecem ser sérios, respeitáveis, imponentes ou legais, etc., somos essencialmente crianças. Empurre-se no carrossel, que significa, faça um pouco do que você mais gosta de fazer. Reserve um tempo especial para relaxar sem pensar nos problemas que o afligem. Meu mundo e eu vamos passear. Será um tempo bem gasto porque é essencial limpar sua camada. Muito depende disso. Compre sua guloseima favorita. Coma meu amor, melhore. Dedique o dia inteiro a si mesmo e aos seus prazeres. Cuide-se e coloque-se cuidadosamente na cama. Vá dormir agora, minha querida. Seu mundo cuidará de tudo. Aí está. No dia seguinte, se você for diligente e observar os princípios do espelho, sentirá que a realidade que o cerca começou a adquirir tons mais quentes e suaves. Sua camada está saindo da neblina. Se você for observador, ficará surpreso com o quão real tudo isso é. O mundo material que antes parecia estacionário começará a se transformar literalmente diante de seus olhos. A atmosfera opressiva ficará mais leve, os relógios parados começarão a tic-taquear novamente e as pessoas serão mais atraídas por você. A forma como o gigantesco espelho duplo funciona é simplesmente impressionante. A realidade se move imperceptivelmente no espaço alternativo como o ponteiro dos minutos em um relógio, mas isso não significa que não esteja se movendo. É assim que você pode decorar sua realidade. Mas isso não é tudo. Quer fazer uma reforma completa? Pense em como era na sua infância. Todas as cores eram brilhantes e vivas e a vida era maravilhosa e cheia de promessas. Você estava feliz,
Feliz porque a camada do seu mundo, como seu corpo, estava fresca e limpa. O mundo cuidou de você. É verdade que você pode não tê-lo valorizado imensamente, mas também não teve nenhuma reclamação específica. Com o tempo, as queixas e a negatividade na imagem de seus pensamentos aumentaram. Como resultado, os tons de sua camada se desvaneceram e a vida entrou em um período em que as pessoas começaram a dizer: aqueles eram os dias. Este efeito é descrito nos primeiros materiais do Transurfing como a mudança de geração. O tempo voa. O passado parece que foi ontem, no entanto, foi há muito tempo. A idade tenaz e inevitavelmente cobra seu preço. As esperanças desaparecem e o mundo começa a se deteriorar. Certamente a festa não está chegando ao fim? Não. Ainda há tempo de trazer tudo de volta, as cores antigas, a novidade do sentimento e as delícias da esperança. Se você aderir aos princípios do espelho, encontrará um fenômeno incrível. O antigo frescor da camada do seu mundo será restaurado. Quando você conseguir endireitar a mudança de geração para si mesmo, sentirá plenamente o que realmente significa controlar sua própria realidade. Facilite sua vida.